Lá? Muito bem. Meu nome é Cristiana Maresca, para quem não me conhece, nunca me viu, sou terapeuta multidimensional, trabalho com a saúde mental, espiritual, física e emocional. Eu trabalho tanto aqui no plano da matéria, quanto os seus corpos sutis, eu entro em contato com a sua alma e a gente vai decifrando, e a gente está falando hoje de vontade. Então, decifrando as vontades, decifrando aquilo que eu tenho vontade de que aconteça na minha vida e não acontece. Ou eu falo que eu tenho vontade, mas eu não vou e faço. Tem aquilo que você faz para acontecer com essa vontade e não acontece como você gostaria e você acaba broxando, né? E tem aquela vontade que você posterga. Você tem vontade, mas não faz o suficiente, né? Então, dá para entender, quando a gente entra em contato com a alma, muita coisa sobre isso. Com você mesmo, sendo cada vez mais sincero com você, você consegue decifrar quando de verdade você está com vontade. E quando você diz que está, mas não quer se desvincular, se desapegar de coisas que você vai precisar deixar de fazer ou deixar de manifestar, de ser, né? Deixar de fazer, de ser, para você conseguir conquistar essas vontades maiores. Por exemplo, eu não quero deixar de ser acariciado quando eu estou triste, mas eu quero muito me sentir mais completa, mais amada por mim, mais satisfeita e independente emocionalmente. Mas eu, no meu inconsciente, não quero soltar esse mecanismo de me fazer depressivo e precisando dos outros, muitas vezes inconscientemente, onde eu tenho já atenção para conseguir só a minha atenção. Eu quero levar isso que eu tenho hoje para o patamar, o cenário novo, aquilo que eu tenho vontade de materializar. Mas eu quero levar isso que eu não quero me desapegar do cenário atual. Então eu tenho vontades da onde eu quero chegar. Mas às vezes a sua vontade não é maior do que seu apego de coisas que você já tem no cenário atual. Compreendem? Então a vontade, gente, é muito um olhar profundo sobre si. Sincero, a gente está falando aqui principalmente das vontades do espírito, aquelas que acionam naturalmente a força da motivação, a força do propósito. Eu coloquei aqui, me veio intuitivamente, que a vontade é o pulso da realização do seu espírito. A vontade é o pulso da realização da sua alma, aquela que traz aí a bagagem existencial, luz e sombra, mas ele é como um batimento cardíaco, tá? Você precisa de vontade para viver. Você precisa de vontades. E aí a gente aprende a ter muitas vontades, desde pequeno. A questão é que as vontades não necessariamente são atendidas visando nos realizarmos espiritualmente aqui na matéria, mas visando satisfazer a matéria, estar cada vez mais estável, cada vez mais reconhecido materialmente, aqui no físico, entre os humanos, ter cada vez mais. Então essa diferença cada vez mais, o pulso da realização da sua alma, ele envolve o ser e envolve o ter, mas não é ter por ter, é ter um propósito maior para isso, ter uma intuição que vai te ajudar a ter aquilo que você precisa, aquilo que você merece, inclusive na prosperidade, no financeiro. Agora, a vontade, aquela vontade maior, ela é o sangue que teu espírito precisa para que você se manifeste em essência. Ela é fundamental para que teu espírito se manifeste, para que você seja de verdade quem é você na realidade espiritual.
nós estamos mais que engatinhando nessa questão de verdade divina e de manifesto da essência, né? Quem somos nós? Quem somos nós? Tira isso, tira o dinheiro, tira os seus amigos, tira a sua família, tira os outros, tudo que é externo. Quem sobra? Quem é você? Quais são suas virtudes? Quais são suas potências? Quais são aquelas situações que você precisa trabalhar, que nem sempre tem vontade, mas que se você não trabalhar, você não evolui? Que é uma questão aqui? A vontade do espírito nem sempre vai ser aliada ao seu ego. O teu espírito, ele quer que você se transcenda, que você ilumine, que você, ascensione. Nós estamos no momento de ascensão. Precisamos olhar nossas relações, precisamos encarar. E a vontade do espírito, que a gente pode sim acionar com meditação, com oração, com humildade. Nós podemos acionar a vontade do nosso espírito. Para quê? Para trabalhar principalmente as necessidades mais desafiantes e até às vezes aquelas que o ego tem preguiça ou repulsa em encarar. Relações kármicas. Cura de relações kármicas é uma delas. Há uma necessidade de você ultrapassar a vontade do seu ego de deixar quieto. Deixa como está, não vamos mexer. Só que o que as pessoas não entendem, elas são uma vontade, uma cura principalmente nossa, principalmente interna. O outro só vai participar quase que durante ou no final, quando você já estiver bem em harmonia, no perdão, no amor. Mas precisa ter uma vontade. Principalmente aquelas do espírito envolvem as vontades que, lembrem-se, aquelas que te incomodam, mas que você sabe que é o melhor para você. Incomodaria fazer, incomoda pensar, mas que você sabe que ali tem um desenvolvimento para você. Tem muita gente que tem pessoas que estão mudando de carreira. Eu estou tendo contatos com pessoas que têm vontades e verdades maiores. E eu já vou responder a pergunta aqui da Kika. Deixa eu só terminar o raciocínio aqui, né? A vontade em si não basta? Não basta. Me lembra que a gente vai falar sobre isso. A vontade, porque tem a vontade do ego. A vontade do ego é a vontade da alma. A gente vai decifrar melhor para que vocês percebam. Não tem problema nenhum em ter vontades do ego. A gente tá na matéria e o ego é interessante, o ego é funcional, né? O ego inflado, muito ego, atrapalha. Mas o ego, ele é um recurso, ele é uma ferramenta de preservação de riscos reais, né? Mas voltando aqui, tem muitas pessoas que estão mudando de carreira, então tem uma vontade maior, uma vontade, até um chamado interno de realizar determinada coisa ao coletivo, a si, de mudar de carreira e ter uma carreira muito mais com propósito, né? Porém, o que acontece? Às vezes a pessoa quer dar um passo maior que a perna, não está conseguindo atender a sua própria necessidade, que é atender a do outro. Não está entrando em contato real com o que precisa ser tratado em si. Há muitas pessoas que estão mudando de carreira. E elas têm vontades maiores, vontades que se aliam ao espírito. Aqui, para quem está chegando agora, é sobre vontades do espírito e da alma, né? Do espírito e do ego, tá? Então, legal, ela tem uma vontade, ela validou, ela está levando a sério, porém, às vezes, ela precisa atender essa vontade maior do que ela quer fazer no outro, mais para si. Não dá pra gente mudar uma carreira, às vezes, muitas vezes, olha a natureza, não dá pra gente construir algo novo repentinamente. Já ter clientes do zero, na verdade, até às vezes dá, né?
Tem situações que até acontece, mas que a pessoa já tá de olho em você, já gostaria que você trabalhasse com isso, tal, e só você começando a abrir a empresa lá, você já tem cliente. E outras situações, mas não é o que geralmente acontece. Então, respeitar os ciclos nas suas vontades, nas suas mudanças, é muito importante. Você perceber aonde, para não se apertar, porque tem gente que se aperta financeiramente, eu tô com vontade de mudar de carreira e eu não posso esperar, eu tenho contas para pagar. Mas a vontade, como a Kika, respondendo a pergunta da Kika, a vontade sem inteligência, planejamento, execução, inteligência não é só intelectual, inteligência espiritual, emocional, e todas as outras, né? Sensitiva, inteligência corporal, eu preciso sentir meu corpo, ter esse composto de uma inteligência, que não esquece nomenclatura, mas ter uma inteligência ampla, junto com a vontade, é que faz realizar algo. Perceba quantas coisas a gente tinha vontade, tem às vezes até de fazer, e não executa, e não acontece. Por quê? Tá faltando, às vezes, cura na sua alma de crenças limitantes, de dores, de autossabotagem, conhecimento do que está interferindo, quais são os bloqueios mentais e emocionais que eu tenho que impedem que essa vontade se manifeste, ou que essa vontade maior aconteça com mais regularidade. Isso daí vai o autoconhecimento e o quanto eu atendo as minhas necessidades. Porque se eu não me respeito, dificilmente eu vou criar mecanismos inconscientes para não respeitar minhas vontades. Então, quanto mais você for verdadeiro com você, quanto mais apurada for a sua visão do que de verdade você precisa, mais você está aberto para se desenvolvendo na inteligência, na determinação, na disciplina, mais você consegue manifestar suas vontades com facilidade. Agora, ninguém, já vou responder as perguntas, ninguém vai conseguir implantar essas vontades, a força de vontade em você. Nós não falamos que a vontade é o sangue do espírito, é aquilo que o espírito precisa que percorra essa energia, mas a gente que escolhe. A gente que manifesta, se quer ter a vontade de viver, a vontade de se realizar. Eu quero aprender a me realizar, eu vou usar a força do meu respirar, o propósito de vida, para que eu acione em mim cada vez mais a força de vontade, o gosto pela vida, desenvolva autoconfiança em mim. Tá? Então esse fogo interno ninguém vai conseguir suprir e te dar. Aqui nas terapias que a gente faz, a gente aciona, a gente acende esse fogo como uma chama, uma fogueira. A gente junta os pauzinhos, vamos dizer, na mesa quântica estelar, que faz uma grande limpeza, nas terapias, na conversada, quando eu trato o subconsciente, a gente faz um grande tratamento. E sim, até pode acender a fogueira para você. Agora, se você não tiver a força, a vontade de manifestar, de se desenvolver e fazer aquilo que é recomendado, para que você mantenha a sua chama acesa da vontade, ela vai apagar. É como se fizer um decreto, se fizer uma meditação, se fizer um curso de motivação extraordinário. Ai, eu tô muito ancorada no meu espírito, nas vontades de ser cada vez melhor, de manifestar a minha autoestima, de me amar cada vez mais. Mas vai esbarrar nos bloqueios, nos emaranhamentos que você não curou ainda. Naquela voz, quando você ouvia as crenças limitantes do pai, da mãe, dos amigos, os bullying. Vai esbarrar porque isso não tá curado. Então, a sua vontade suficiente, só a sua vontade, ela para
para objetivos maiores, para curas mais profundas, ela não é o suficiente. Você precisa curar sua alma, você precisa perceber quais são os bloqueios que impedem com que ela flua com facilidade. Gratidão, Ale, pela presença, amor. Deixa eu ver as dúvidas aqui. E como sair dessa angústia existencial entre a afirmação do ego e a leveza da alma? É um processo, como eu falei, terapia, tá? Não tem jeito. Como sair? Primeiro respira, fala pra você. Fala pra você, eu vou dar conta, eu já tô aqui, tenho um merecimento de eu estar aqui na Terra. Reconecte com isso. Você é capaz de superar todos os desafios que você tem na sua vida. Porque nada vem na sua vida que você já não consiga lidar. Lembre-se sempre disso. Quando vem desafios maiores para mim, às vezes até entre o caminho da jornada da materialização da minha vontade, das coisas que eu tenho vontade, né? Vem aí uma dúvida, uma angústia, um arquivo, um registro de que eu vivi, que interfere aqui na minha força de vontade, no meu foco. Ok, respire, acolha essa parte sua angustiada. Não finja que você não está sentindo angústia. Você não é angustiada, você não é medrosa, você tem medo. Na jornada de manifestação das suas vontades, das suas verdades, O que você quer me dizer? O que essa angústia fala sobre mim? O que ela me remete a alguém? Ela me remete a algum cenário? É importante esse processo de pesquisa, sabe? De investigação, de acolhimento. E a sua consciência de hoje, com a vontade que você tem de existir cada vez mais de forma plena, próspera e amorosa, é essa vontade maior que vai falar conscientemente, com a consciência que você tem hoje, iluminada, não as partes bloqueadas, mas a consciência iluminada. Você vai conversar com essas partes que estão atravancando a sua... estão se mostrando, ela pode ser vista como atravancando a sua felicidade, a sua vontade, a sua manifestação da vontade, ou... Sim, você precisa curar aquilo que se mostra de sombra. Eu lembro dos vermes, vulgarmente falando, os vermes, as bernes precisam aparecer, que são verminhos aí que aparecem, saem da pele, tal, a gente vai lá e pega. Se ela não aparecer, não tem como pegar. Então as nossas sombras, elas precisam aparecer. A angústia, a ansiedade, o vazio existencial, que bom! Tudo depende de como eu vejo. Qual é a sua vontade ao respirar aqui? Você tem vontade efetiva de se preencher, de ter paz, de ter felicidade? Tudo o que não for isso vai precisar aparecer. Tudo é muita coisa. Já registro aqui que a gente tem que curar, né, filho? Muita coisa vai aparecer. Justamente porque eu tenho a vontade de aproveitar a minha evolução. E mesmo que eu não tenha vontade, lembra que a evolução não é? A evolução em si, do espírito, ela não é voluntária. Estamos aqui numa força maior. É uma maré de evolução. Só que a minha vontade, a minha garra, Cris, um beijo, a minha garra de manifestar aquilo que eu vim fazer na Terra, na minha evolução, fazer minha existência ter gosto, ter leveza, ter prazer. Essa vontade vai chamar outras vontades. A sua vontade é só sua. Não dependa de ninguém para manifestar a sua vontade. Se a sua vontade, vamos falar das pequenas coisas, se a sua vontade é viajar, vai. É mais gostoso ir com alguém? Vai.
convida. Não deu? Convidou alguns? Ou um que você talvez iria? Não deu? Treine manifestar a tua vontade, aquilo que é verdadeiro para o seu corpo, que você precisa descansar, ou que você quer uma paisagem diferente, vai. A vontade precisa de coragem. A do espírito, a do ego, ele vai pegar as coisas, ela também às vezes precisa de coragem. Mas ela, geralmente, as vontades do ego, elas são superficiais. O resultado passa logo. A alegria é rasa. Felicidade não é estado de espírito aí. A vontade do ego, ela não atende a felicidade maior. Ela atende uma sensação de alegria. Uhul, feliz, carnaval. Passou carnaval, voltou ao vazio, tá? Então, tudo que você tiver vontade de fazer, que a sensação, que a reverberação dessa manifestação da vontade passar mais rápido, como a compra de um mega carro, cara, vai passar. É raso, é legal, é fantástico, tem conforto, é gostoso. Mas ele também pode ser uma destruição, um distrator para eu atingir vontades maiores. Tem gente que tem vontade de ter uma vida mais simples, mas ela está agarrada numa malha de vontades egóicas. Como diminuir o espaço entre a vontade e a ação? Ai, que legal essa pergunta, adorei. Muito bom, todos aí deem corações, dá um beijinho, estão curtindo? Tá te servindo para alguma coisa o nosso papo? Tá? Dá o seu like, compartilhe esse conteúdo porque pode servir para outras pessoas. Contribua com essa vontade maior da nossa disposição aqui de contribuir com o que a gente tem para oferecer, aquilo que agrega para muitas pessoas no canal Expansão Espaço Terapêutico no YouTube. Tem muito conteúdo também para que te ajude, inclusive, a encurtar o tempo entre a vontade e a ação. Como? Com foco. O estado de presença ele é muito necessário. Só que lembra, eu vou conseguir, quanto mais verdadeiro for comigo, menos justificativa eu vou dar. Quando você perceber, tira as justificativas, fala pra você, sem justificativa, não fiz porque não fiz. Agora, não vem falar não fiz porque me ligaram, e você atendeu. Sabe uma coisa assim? Aquele cara, a águia que tá lá, ela uma vez que ela quer e vai pegar presa. Ela não fala, o passarinho passou na minha frente. Ela para o passarinho, atropela o passarinho, ela vai pra presa. A gente tem essa força. Mas a sabedoria aqui, a percepção maior, sem justificativa, preste atenção nas suas justificativas, preste atenção no que está te bloqueando. Então pega em cada cenário, porque verificar a situação, porque como que eu posso pegar nessa vontade, manifestar, trazer mais para ação, procrastinar menos. Eu preciso ver a vontade, entre a vontade e a procrastinação, quais são o que tá rolando aqui de energia, de crença, o que eu tô sentindo, o que eu penso, o que eu pensei até acontecer aqui a procrastinação. No fundo eu quero mesmo. É aquilo que eu mais preciso, porque às vezes as pessoas, e aí você vai investigando, tá? As pessoas, muitas vezes, elas se colocam vontades que não estão de acordo com as necessidades maiores. Então, são vontades do ego. Eu tô precisando, eu vou falar uma vez pra mim, aqui, quando eu fui agora descansar, né? Eu fui descansar, tirei uma semana, e aí eu queria aproveitar mais meu filho e tal. Só que eu tava
vampirizada, tava sem energia disponível, energia vital. Meu corpo precisava refazer a energia. Então eu tinha uma vontade legal, uma vontade da minha alma, uma vontade do meu ego também, por algumas questões, mas não inflado. Meu ego queria, quero ter mais memórias afetivas com ele, enfim. Agora, a vontade maior do meu corpo era chega, até meu telefone deu problema, não ligava, muito interessante, vamos dizer assim. Os recados da vida. A vida vai te mostrar se suas vontades são do ego ou da alma, do espírito. Muitas vezes a vida funciona de uma forma, movimenta de uma forma que a sua vontade, você vai precisar olhar melhor qual é a sua necessidade real e perceber. Porque às vezes a sua vontade, ela tá distorcida pelo ego. É preciso você potencializar e priorizar essa necessidade. Então, conectar mente e coração com essa vontade de solucionar essa situação que a vida está te trazendo. Eu quero prosperar, mas tem alguma situação, tem um buraco lá financeiro. Eu não tô com vontade de olhar o buraco financeiro, eu quero olhar para lá, eu quero olhar para os novos negócios. Mas vibracionalmente tem um buraco aqui para resolver, cada vez maior. Então, foca nos seus negócios, mas você vai precisar trabalhar o que está vibrando escassez, o que está vibrando negação, o que está vibrando antiprosperidade, perda. Entendeu? É muito interessante. Quando a gente sabe encurtar a vontade e a ação, é perceber o que eu estou fazendo que está vibrando contra a minha vontade. O que eu penso que está vibrando contra a minha vontade. Quais são as crenças? Eu quero, mas eu não confio em mim o suficiente para que eu vou conseguir. Eu tenho uma dúvida que eu vou conseguir. E só realmente depende de você? Então, peraí. Você vai postergar, a tendência é postergar a atitude, porque nem você acredita naquilo. Então isso interfere na sua vontade. A vontade fica mais apagadinha. Não fica tão forte o suficiente de fazer você levantar da cadeira. Entendeu? Dúvidas aqui no Face? A primeira reação é postergar. O que temos que fazer? A primeira reação é postergar o que temos que fazer. Num primeiro momento, a vontade não parte para a ação, né? Às vezes parte, quando a vontade é muito forte, de verdade aqui, ó. Quando não tá muito verdadeiro em mim, ou eu tenho... Não, é muito verdadeiro, mas eu tenho um bloqueio muito grande, mental, de pensamento, de crença, ou de emoção contrária, cara... eu não quero perder coisas que se eu fizer o que minha vontade tá falando, eu vou perder isso, eu vou sair desse lugar. E aí eu acabo procrastinando, tá? Então prestem atenção nisso. Muito importante, ninguém implanta a vontade, já entenderam? A vontade ela é acessada, é o teu espírito, quanto mais você for parar, respirar, se acalmar, fazer o eu sou, né, os decretos aqui de conexão, o evangelho no lar universalista, mais limpo, mais humilde, mais verdadeiro você tiver, mais você vai estar no caminho de perceber quais são suas reais vontades, aquelas que ampliam. A vontade do espírito, ela amplia, ela abre, ela te deixa leve, não só na realização da vontade, mas, sabe, nossa, eu me abraço de estar fazendo isso, de estar manifestando essa minha vontade. Me abraço leve, não é? Conseguiu, parabéns, quem diria? Isso é do eco. Superações egóicas, tá? Um dia eu falo sobre isso. Deixa eu ver se falta mais alguma coisa importante para falar. Lembra que eu falei das pessoas que estão mudando de carreira e têm vontades genuínas de contribuição ao coletivo e assim,
ter seu fruto, sua prosperidade através dessa nova carreira, enfim. Mas, às vezes, num processo, num ciclo natural, não acontece, a clientela não acontece no tempo que ela deu, no tempo que ela tem de organização para ela conseguir pagar as contas dela. Gente, flexibilidade. Vai trabalhar com outra coisa, com uma coisa que seja legal, gostosa para você, mas que ainda não seja a sua vontade maior, mas que ela seja uma ponte onde você ganhe e não fique se matando de preocupação, se corroendo, não conseguindo dormir porque tem conta para pagar e não tem cliente suficiente. Vai contribuindo com as suas virtudes, competências, habilidades, com outra situação que tem a ver com seus valores, né? Que não seja contra você, contra fazer aquilo, é contra uma parte de mim. Não. Agora, gente, inteligência espiritual, tudo vai te ensinar. Esse processo de ponte vai te ensinar. Se você não tem mais como esperar e precisa de cliente, vai trabalhar com outra coisa. Mas com uma flexibilidade onde esse trabalho não gaste o teu tempo inteiro, onde você não gaste o seu tempo inteiro com esse trabalho, para que você vá frutificando e trabalhando com isso também. Vá expandindo no seu processo a sua clientela, ou seja, foco na vontade maior. Mas eu vou manifestar isso aqui. Eu quero pagar minhas contas, quero ter uma tranquilidade, o suficiente, às vezes, ter um dinheiro para viajar, ou, né, para me dar um presente. Eu vou fazer isso, mas eu estou fazendo isso porque é verdadeiro para mim, que eu fique tranquila para manifestar essa vontade maior. E energia nisso, e foco, e ação. Simplifique. Porque às vezes no processo natural das coisas tem muita coisa por trás, mas isso aqui que eu falei, faça com você também. Às vezes não é o teu momento, você não está maduro o suficiente para fazer o que tua vontade maior está falando. Eu vou te dar um exemplo. A espiritualidade já falou porque eu vou trabalhar já me permitiu, me deu autorização para trabalhar com a ayahuasca, fazendo processos de ayahuasca, né, da medicina indígena, que é de muita responsabilidade, enfim. Mas eu tô num vários processos aqui, agora eu não quero. Então tem uma vontade maior, tem um caminho aqui para mim de curadora, né? Agora, eu tô fazendo isso, agora eu já entendi essa vontade maior do meu espírito. Agora eu vou manifestar as minhas congruências, aquilo que eu preciso aqui, atender minhas vontades e necessidades do momento, sabendo que eu vou maturar a minha experiência, a minha bagagem e consciência, para quando eu chegar aqui eu vou estar muito mais forte, mais madura, mais equilibrada, em termos de estrutura e emocionalmente, onde menos demanda, porque muita coisa vai ter resolvido até eu manifestar essa vontade maior. Compreendem? Eu gostaria de deixar isso bem claro, porque é uma confusão que algumas pessoas fazem, né? Não é porque é muito verdadeiro no seu coração que a coisa vai acontecer no seu tempo, a vontade vai acontecer no seu tempo. Vamos respeitar, vamos simplificar e deixar a jornada mais leve. Mas nunca deixar de se olhar e de se curar, porque vai demorar. Porque daí a gente tem os sabotadores, viu, Kika? Tem os sabotadores, tem aquilo que impede a gente manifestar com mais facilidade. Ok, lembrem-se, nós terapeutas, amigos, familiares, ninguém vai conseguir por mais que queiramos, ninguém vai conseguir implantar, acionar o fogo que você precisa acender e manter. Num trabalho de terapia profundo, num saraval profundo, a gente pode fazer a chama, eu já falei, mas a lenha, quem vai precisar alimentar, porque é um processo de evolução e não de dependência.
aqui nas equipes que eu trabalho, quem não quiser de verdade fazer por merecer, fazer por crescer, não fica. Porque tem lição de casa, porque as próprias equipes não trabalham, a gente tem que postergar a sessão, porque tem mais um exercício aí para fazer, tá? Então, muito importante, eu falei aqui que o Insta perdeu. Quem não, aqui no processo, quem realmente não tá aberto num nível que precisa para mudança, não fica nos meus clientes. Energeticamente, vai embora. Porque no fundo tem mudanças mais profundas, vontades do espírito que a pessoa não quer manifestar. Uma evolução maior, ela vai ficar no superficial, tá? Perceba, quanto mais vontades, mais ego, porque eu tenho várias vontades, peraí, o ego tá interferindo aí. Ânimo, alma, motivação, a gente tem, é da alma a motivação real de existir, de manifestar, aqui pra gente concluir. Agora, quando eu tô aqui agora, e eu tô com várias vontades, nossa, eu tô fragmentada nas minhas vontades, pode ter certeza que teu espírito só tá te olhando assim, ó. E respira aí, meu filho, acalma, concentra e conecta com aquela vontade que é a que vai mais te atender agora. Sendo bem sincero para você, não tem como você concretizar grandes feitos se você não fizer grandes curas nas suas sombras, nas suas crenças, nos seus padrões de kármicos. Vocês vão ver, vão fluir cada vez mais. Quem for humilde, quem for aquilo que Cristo colocou, amoroso, quem tiver manga atada para se melhorar, e vai cair e vai se desesperar quem tiver querendo continuar atendendo às vontades do ego, e os castelos vão caindo até que a pessoa perceba que ela não é essas manifestações que ela gostaria de concretizar. A tua vontade maior tem a ver com manifestações mais profundas, com mais duradouras, entendeu? Mas sempre a determinação, o olhar para suas energias, cuidar do se conectar, isso é fundamental para você estar alinhado com a vontade, a ação, né, a execução, o resultado e o absorver aqui o aprendizado para que você atue cada vez melhor e mais sabiamente para atingir sua vontade mais rápido. Ok? Eu quero agradecer a presença de vocês, eu espero que eu tenha contribuído com coisas que vocês precisavam aqui ouvir, né? Esclarecer, para que você consiga atender o que de verdade, não o que o teu ego quer, mas o que o teu sistema te pede. Foque na vontade maior, porque é essa que muitas vezes está travancando, está impedindo as vontades menores acontecerem, tá? Certo, meus amores? Contribuiu? Espero que sim. Gratidão, gratidão, gratidão. Um beijo, Deus abençoe vocês e até hoje à noite no Evangelho no Lar Universalista, onde a gente vai fazer um trabalho de cura profundo no seu lar, gratidão no seu lar, nos seus corpos, enfim, porque tem muita coisa para descobrir sobre vontade, sobre ego, sobre tomar atitude, tá? Esqueça que o outro precisa aceitar o que é verdadeiro para você. Quando você identificar, muitas vezes a sua vontade não está expandida porque você gostaria que o outro aceitasse o que é verdadeiro para você. Vai ficar querendo, muitas vezes vai ficar querendo e vai se sabotar para não conseguir. Porque tem vezes que atender às suas vontades maiores, com muita paz, com muito amor próprio, vai ser se desvincular, se desapegar
das pessoas que hoje fazem parte do seu cenário, daquelas que realmente não vão conseguir te acompanhar de alguma forma, e tudo bem, faz parte. Somos indivíduos, não coletivos, somos espiritualmente coletivos, mas é uma força só, Deus. Agora estamos aqui em processos completamente individuais de evolução. Então aceite que dói menos, desapega, que você vai conseguir perceber melhor quando você precisa flexibilizar, ser mais sincero com você, desapegar, que fique em sintonia com você, que fique na sua vida cada vez mais no seu crescimento espiritual que na matéria, se atendendo cada vez mais, com muito respeito a si e ao outro, mas que você deixe que as pessoas que precisem ir vão. Faz parte do seu crescimento isso, tá bom? Beijo, Deus te abençoe. Tchau, meus lindos.